Eu acho essa iniciativa de discussão do GT Digital muito interessante, né? Muito boa e bem contemporânea nas nossas discussões, como está mostrando aqui o debate. Eu queria aproveitar para saudar o Luiz aqui, que eu não vi há algum tempo, né? Nós somos velhos companheiros aí, de um passado já distante essa altura, quando ambos tínhamos menos cabelos brancos, talvez um pouco mais de cabelos, né? Mas, enfim. Mas o que me pediram para focar foi um pouco na questão da OMC, né? E eu vou tentar fazer isso nesses 15 minutos que eu tenho, né? Então, estou vendo aqui algumas pessoas que estavam lá em Buenos Aires na discussão da OMC, o Lucas, a Graciela. Mas dos brasileiros que estávamos lá, estávamos nós lá. Tivemos que passar pelo controle de imigração, porque o Macri e a sua diplomacia naquela altura mandou uma lista de bloqueios para os aeroportos. Eu quase fui reembarcado pela primeira vez. Eu ia sair de um terminal e quase sou reembarcado no outro. Minha situação foi resolvida diretamente com a embaixada. Todos nós chegávamos lá já com o telefone do pessoal da embaixada, e olha que era o governo Temer, né? Para segurar a gente, para a gente poder entrar na Argentina e o nosso nome na Interpol, né? Então, foi uma situação sui generis essa da reunião da OMC em Buenos Aires, né? E entre esses peripécias para entrar na Argentina, os problemas, as corridas da polícia e uma outra cerveja, porque era no final do ano, então estava bem quente, né, em Buenos Aires. E também tinha uma discussão, se eu não me engano, que era mais importante do que a da OMC. Apesar do centro da cidade estar todo bloqueado em função da OMC, tinha uma discussão sobre reforma da Previdência, essa agenda que a gente conhece também de todos os neoliberais de plantão. Então estava discutindo isso, e isso dava várias passeatas no centro de Buenos Aires, então toda hora estava tudo bloqueado, né? Mas naquela reunião se aprovou uma coisa que vinha sendo discutida há algum tempo no OMC, que foi uma resolução montando uma iniciativa conjunta na área de comércio eletrônico, né, como isso é chamado dentro do OMC. Na verdade, para quem lembra daquela reunião, foram aprovadas só duas coisas, porque era o primeiro ano do governo Trump nos Estados Unidos, já tinha dito que não queria nada com o sistema multilateral de comércio. A delegação americana vetava qualquer coisa, aliás, ameaçou até vetar isso aqui, mas realmente deve ser muito interessante para eles, a coisa de comércio eletrônico. Foi uma das poucas coisas, além do que a Graciela saúda até hoje, que é a questão de gênero, a introdução de uma viés de gênero na OMC. Depois ela pode explicar isso, mas também foi aprovado lá na reunião de Buenos Aires. Mas a outra coisa foi essa, isso que eles chamaram de uma iniciativa conjunta para a discussão de 4 pontos que estavam interconectados para eles, né? Comércio eletrônico, facilitação de investimentos nessa área, conexão com micro, pequena e média empresa e a questão de regulação doméstica de comércio de serviços, né? Então, essas 4 coisas conectadas. E a grande defesa para avançar nisso daí, né, foi a questão da micro, pequena e média empresa, né? Então, para quem lembra, o anterior, agora está meio em desgraça, nem sei onde é que ele foi parar, mas o anterior executivo do grupo Alibaba, que era o principal grupo chinês dessa área de comércio eletrônico, ele passou alguns anos ao lado dos figurões da OMC, circulando pelo mundo e mostrando como é que, via comércio eletrônico, um pequeno produtor no Quênia, ou no Ceilão, no Sri Lanka, ou na Bolívia, ia conseguir colocar seus produtos no mercado internacional, e como é que isso poderia, digamos, ser um impulsionador, né? O comércio eletrônico ser um impulsionador da micro, pequena e média empresa. Então, essa era, digamos, o grande chamariz que eles tentavam fazer para essa discussão, que a gente sabe que é muito mais complexa sobre isso. Desse grupo, né, dessa iniciativa conjunta sobre o comércio eletrônico, hoje,
participam 90 países dentro do OMC, entre os quais o Brasil, mas também, evidentemente, Estados Unidos e China estão lá dentro. Tá? E esses 90 países, que é mais ou menos a metade dos países da OMC, mas esses que participam representam 90% do comércio mundial, ou seja, são países mais expressivos, que significa que a outra metade que não participa representa só 10% do comércio mundial. Provavelmente, então, uma parte daqueles países que eles estavam tentando atrair para essa discussão com a história de que seus micro, pequenos e médios produtores se integrariam ao mercado internacional, não se entusiasmaram muito com a iniciativa, porque essa metade de países são exatamente os países menores que não estão participando desse processo. E esse grupo é coordenado por 3 representantes hoje, um da Austrália, um do Japão e um de Singapura. Que a gente já viu outro dia, quando o Mercosul firmou um acordo com Singapura, e a gente viu que um dos principais elementos de interesse de Singapura é exatamente o comércio eletrônico. Então, não é à toa que tem um representante de Singapura nesse grupo. Evidentemente, como todos os grupos montados no OMC, o objetivo é liberalizar o comércio nessa área. Então, a facilitação das trocas internacionais, mas especialmente a operação das grandes empresas, que são as que hegemonizam esses setores. Então, esse é o tema principal que está colocado para a OMC. Isso vem andando, especialmente essa conexão que eles tentam fazer da regulamentação doméstica do comércio de serviços, significa você desativar as regulações que você tem internas que dizem respeito a comércio de serviços, para poder prevalecer isso que está sendo negociado lá em cima. A questão de facilitação de investimentos, que também é uma coisa importante para que essas empresas possam se articular internamente. E essa questão que é a cereja do bolo que eles colocam da discussão da micro, pequena e média empresa, que eu não sei exatamente como é que está andando. Mas, digamos, esses itens eles vão andando de forma articulada. Essa liberalização, na verdade, eu imagino que nas mesas iniciais vocês talvez tenham discutido isso, eu tenho discutido até mais do que isso, ou que é exatamente o comércio eletrônico, na verdade é uma via de 2 mãos, onde essa que a gente chama de comércio eletrônico nem é talvez a mais relevante, a questão da manipulação dos dados é muito mais importante, quer dizer, através do comércio eletrônico você mapeia os consumidores de alguma maneira, e essa informação é uma informação valiosíssima, mas ela também permite que essas grandes empresas dessa área, essas mega empresas, como o Luiz falou aqui, estão concentradas em Estados Unidos e China, elas possam de alguma forma subordinar as empresas produtoras de bens de consumo, porque elas dependem dessas redes de distribuição. Então, uma das grandes possibilidades é exatamente essa subordinação que você faça das empresas produtoras de bens de consumo, que é um pouco, digamos, a escala ampliada, o que supermercados ou essas cadeias, tipo Casas Bahia, Americanas, etc., fazem em relação às empresas que tentam vender. Digamos, você ter os seus produtos comercializados por essas grandes cadeias é importante do ponto de vista de você atingir o mercado. Então, essas cadeias, de alguma forma, elas subordinam. No caso do comércio eletrônico, se faz a escala planetária, portanto, numa dimensão muito superior que permite que você subordine, digamos, essas cadeias de produção. Isso também, quer dizer, essas empresas, elas funcionam então como a ponta da cadeia de distribuição. Mas isso está cada vez mais articulado por essa questão também que o Luiz adiantou. Se eu soubesse que ele ia falar, eu até tinha resumido aqui mais as coisas, que é essa história da indústria 4.0, porque, digamos, um dos elementos fundamentais nessa questão é
a questão da comunicação, né? A questão de você poder disponibilizar as informações, inclusive sobre os produtos. Você, de certa forma, também avança ainda mais para uma instantaneidade da produção, de alguma forma, né? Fazendo isso a escala planetária. Né? Essa era, digamos, a intenção inicial, inclusive com tecnologias, né? Que te permitem, digamos, por exemplo, impressão em 3D. Né? Quer dizer, você pode, o consumidor, se conectar via uma rede de comércio eletrônico diretamente com o que ele quer consumir e programar o que ele quer consumir. Exatamente, e aí a impressão em 3D viabiliza isso para ele. Então, essa é uma das tecnologias aí que está nessa questão da indústria 4.0, que pode conectar diretamente, né? O Vinícius já falou aqui também da questão da inteligência artificial, né? Então você pode nem saber exatamente o que você quer, mas dá uma meia dúzia de dicas e alguém, essa coisa da inteligência artificial, já vai programar lá a impressão em 3D para o que você supõe que quer exatamente, né? Então essas coisas vão se combinando de alguma forma, né? Para pensar aí, enfim, o futuro disso daí a gente nem consegue visualizar, né? Talvez visualize até de uma forma muito mais otimista para a maioria da população, mas tem uma coisa aí meio Blade Runner, né? Meio uma coisa esquisita que pode sair desse processo, né? Quando eu penso em inteligência artificial, eu lembro, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Luiz há um tempão atrás, no projeto que eu fiz, né? E que ele estava falando, né, sobre os call centers, né? Então ele está dizendo, ele estava me falando, eu estava entrevistando ele sobre o setor dos trabalhadores em telecomunicações, ele está dizendo, não, as velhas telefonistas tinham desaparecido lá atrás, tinham sido substituídos por máquinas, mas nos call centers voltavam, e, digamos, a base do Sintel disputava com outros sindicatos exatamente a filiação desse pessoal dos call centers, né? Bom, hoje esses call centers são substituídos por máquinas de inteligência artificial, que, para nossa desgraça, né, quem já recebeu uma ligação dessas máquinas, que agora elas ligam direto para você, elas acabam aprendendo com a gente, né? Então eu já nem respondo mais, porque eu sei que se eu responder, você que desliga rápido, espera aí, né? Já vai começar a se proteger, porque cada coisa que você responde é uma informação que você vai dar para ela se preparar para a próxima, né? Fico com saudade dos velhos operadores de call center, pelo menos eles tinham um manual que a gente às vezes até já conhecia, quando tinha tempo brincava um pouco para tentar enrolar eles um pouco, né? Para não se sentir sozinho em casa. Você estava trabalhando, o cara ligava, né? Você começava lá a brincar um pouco, você conhecia o manual das perguntas. Agora não tem mais isso, né? Agora é uma máquina que ainda mais vai aprender, e se você tentar brincar com ela que vai acabar brincando com você. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas eu, quando penso em inteligência artificial, você imagina, quer dizer, você vai dizer alguma coisa que você quer para uma máquina e ela que vai programar o seu produto final, e você saiu melhor do que o imaginar. Quer dizer, você cada vez vai perdendo a sua autonomia para fazer isso. Mas essa é a conexão aí que esses elementos vão dando com essa área de comércio eletrônico, né? E ao fazer isso, também elas podem desenvolver gigantescos bancos de dados. Então esse é que é o problema, né? Essa via de duas mãos. Você chega o que você quer consumir, mas você está dando para isso uma tamanha quantidade de informação que você fica, né, através dessas interlocuções que esses sistemas fazem entre eles, você fica totalmente mapeado, né? Você cada vez é um consumidor mais previsível. Se a ideia da propaganda lá atrás começou a colocar para escanteio essa visão de que o consumidor tem autonomia, né, o poder de decisão do consumidor, quando a propaganda diz para você o que você tem que consumir, não, você tem autonomia do que você vai consumir, mas todo mundo consome as mesmas coisas, não? Olha que coisa, coincidência. E agora, com esses novos processos, mais ainda, né? Quer dizer, as máquinas vão dizer para você cada vez mais o que você quer consumir. Então, essa montagem desses gigantescos bancos de dados dá um pouco esse comércio, que é um comércio de mão dupla, né? Essas empresas da área de comércio
eletrônico, o comércio digital, elas dependem ainda de algumas, do desenvolvimento de algumas infraestruturas importantes. Uma delas é a própria comunicação e telecomunicação, né? Logística, porque o sistema de transporte é essencial para chegar, e aí um sistema planetário, né, é mais complicado ainda, e depois eu vou dizer que é o último ponto, quer dizer, são os problemas aí. E também do sistema bancário e financeiro, né, quer dizer, você tem que, de alguma forma, viabilizar o pagamento. Se bem que cada vez mais, a gente está vendo o caso chinês, né, eles próprios desenvolvem os seus sistemas financeiros. Né, o setor de comércio eletrônico na China, ele cada vez mais também é o setor financeiro que viabiliza, né, a compra dos seus próprios produtos a partir dos seus próprios mecanismos internos financeiros. Um pouco o WhatsApp faz também, né? Algumas redes ocidentais estão colocando isso também, né? A viabilização do financeiro dentro do próprio sistema de comércio. Agora, todo esse processo, inclusive da OMC, talvez o 2017 tenha sido, e aí porque era o primeiro ano do governo Trump, um pouco o estertor disso aí. Porque o que você viu depois desse momento foi um questionamento cada vez maior a essa montagem da liberalização comercial que você tinha antes. Então, hoje em dia, a própria OMC está muito questionada, a OMC está totalmente esvaziada. Não sei o que eles vão fazer com aquela bela mansão ali na beira do lago, em Genebra, né? Tem lá talvez possam vender aquilo para alguma coisa, para usar o dinheiro para montar lá o comitê de apelação lá da OMC, né? O sistema, o órgão de solução de controvérsias, que não consegue ser montado, simplesmente porque os Estados Unidos não indicam as pessoas para o órgão. Então, e a OMC sem isso, ela é meio capenga, porque o grande poder da OMC, né, o pessoal da diplomacia costuma dizer, é que ela tem dentes. O que é ter dentes? Ela negocia as regras, mas via o órgão de solução de controvérsias, o seu tribunal de apelação, ela também, quando questionada se algum país não está cumprindo, ela tem como sancionar esse país, né, via esse órgão de solução de controvérsias. Se o órgão de solução de controvérsias não funciona, os dentes estão caindo, ela não tem como morder, né? Então ela só vai, digamos, discutir as regras, e as regras estão cada vez mais difíceis, né? Então, digamos, de 2017 para cá, ou seja, quando sai essa nova resolução, ela está sendo discutida entre os burocratas, provavelmente as empresas estão fazendo muita pressão nessa discussão, mas de fato a liberalização comercial retrocedeu no mundo, né? Primeiro porque os países começaram, desde a crise de 2007 e 2008, a serem cada vez mais protecionistas de fato, num primeiro momento de uma maneira meio enrustida, ninguém queria assumir que era protecionista, mas de fato estavam tocando medidas protecionistas, né? Mas a partir do governo Trump nos Estados Unidos isso é feito muito abertamente. E agora a gente está vendo que não é nem só uma coisa do Trump. O Biden, há um mês atrás, soltou uma tabela de supertaxação de produtos chineses, em que você está na ponta da tecnologia, falando de chips, por exemplo, mas você está também nos anos 40, falando da proteção do aço e do alumínio, produção siderúrgica. Ou seja, isso não tem nada a ver com a ponta tecnológica. Isso é uma proteção de emprego nos Estados Unidos, né? Aliás, os empresários siderúrgicos brasileiros começaram a pressionar o governo brasileiro para adotar as mesmas tarifas que foram adotadas nos Estados Unidos, né, em relação aos chineses. Então, você já vinha com isso retrocedendo. Com a questão da pandemia, isso retrocedeu mais ainda, porque ficou evidente que essas cadeias globais de produção amplas que vinham sendo montadas desde os anos 90, né, à escala mundial, se você tem um problema, especialmente se esse problema é na China, que boa parte da indústria internacional passa pela China, você trava tudo, né? Então, a China chegou a transformar numa crise de containers, porque os containers acumulavam como os chineses. Você dependia de um container para encher de produtos e mandar para o outro. Os chineses não estavam cortando a sua produção em função da pandemia, né?
você parou o sistema internacional. Então, você parou a cadeia de produção global por conta do problema da pandemia. E cada hora era num país, enfim, mas como o sistema é interligado, cada hora parava um setor e aí parava tudo, toda a produção mundial. Então, esse foi o primeiro problema. E depois a guerra na Ucrânia. Porque a guerra na Ucrânia jogou para um alinhamento geopolítico e ideológico dos agentes da produção. Então, aquela visão lá de trás, que não importa em que país você está produzindo, desde que o custo de produção seja menor, foi escanteada em função de alinhamentos geopolíticos. E, evidentemente, de novo, em cima da China, como é que a China se posiciona nisso? Você vai tirar, hoje a China é a chamada máquina do mundo, a indústria do mundo, não é lá de produção. 40% da produção manufatureira mundial passava pela China. Você tira a China do sistema dos grandes países capitalistas desenvolvidos, e aí? Faz como? Vai parando o processo. Então, digamos, ao parar isso, você também entra num questionamento de todo o arcabouço que você vinha montando, inclusive o que dizia respeito ao comércio eletrônico. Então, hoje, isso está meio no limbo. Qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser um pouco de imaginação, ou chute, né, do que vai acontecer para frente. Ninguém tem muita ideia, porque está hoje essa disputa do ponto de vista do comércio multilateral. E a única coisa que está se visualizando um pouco é uma certa regionalização das cadeias de produção. Então, isso a gente tem que tomar em consideração, e vai ser a última coisa que eu vou falar, porque, lamentavelmente, nesse momento, por conta do posicionamento do governo argentino, isso daí não pode andar, mas para frente pode ser uma possibilidade para o Brasil avançar do ponto de vista produtivo na área do Mercosul, porque essa possibilidade da regionalização, de você trabalhar com cadeias produtivas mais próximas, com países que têm outras afinidades e, digamos, proximidade geográfica, está colocado. E aí você vai ter que repensar o sistema do comércio eletrônico internacional, porque ele vai estar restrito a áreas muito menores do que o que você está pensando hoje. Mas isso é, digamos, mais uma possibilidade, porque o mundo hoje a gente não sabe exatamente para onde é que vai, e essas incertezas são muito, muito grandes. É um pouco isso que eu queria falar a vocês. Eu não sei como é que isso se encaixa com a discussão que vocês tiveram na parte da manhã, mas como eu não estava aqui de manhã, eu não tenho como saber. Muito obrigado.